Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 4 de abril de 2026, mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concede. E hoje a nossa devocional tem por título Símbolos. O que significa isso, hein? Símbolos. A nossa referência bíblica está lá em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14. Então, vamos fazer a nossa leitura bíblica lá em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e poderá ser cordeiro ou cabrito. Guardem-me até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Então, vamos lá. O nosso título é Símbolos, né? Então, vamos fazer a nossa leitura da devocional? Certo dia me surpreendi com o comentário de uma jovem numa rede social. Em pleno século XXI, as pessoas ainda exaltam a cruz de Cristo, disse ela. Para ela, falar da crucificação de Jesus era a exaltação de um instrumento de tortura. Ela não entendia o sentido por trás do símbolo. O povo de Israel tinha outros símbolos para a Páscoa, mas provavelmente causaram igual estranheza. Pão sem fermento e ervas amargas. Que bela refeição para um dia de festa. Esses elementos lhe lembravam de que Deus os tinha libertado de anos de amargura e escravidão. E quando enfim chegou o dia da libertação, eles precisariam sair rápido, sem dar tempo de fermentar o pão. Quem colocasse o pão para fermentar estava dizendo que não acreditava que Deus pudesse os libertar naquele mesmo dia, a qualquer momento. Certamente, a cruz é um símbolo controverso. Há muita dor ali, mas há real libertação, perdão e redenção. O inocente Jesus se sacrificou voluntariamente para apagar a culpa dos pecadores e lhes trazer paz com Deus. Amém? Gente, que mensagem, né? Que mensagem linda. Tem pessoas que ainda não entendem, né, gente? Como foi falado aqui, né? Essa jovem, na rede social, ela disse que não entendia porque as pessoas exaltam a cruz. Ela não entende que ali na cruz houve-se redenção e perdão. A cruz simboliza isso, simboliza a vitória do povo, simboliza que Jesus, ele deu um sim na cruz por nós.
Jesus morreu naquela cruz sem pecado, no nosso lugar. Quem merecia aquela morte éramos nós. Mas ele disse, está consumado. Na cruz ele veio e pagou o alto preço por mim e por você. E naquela época tinha outros símbolos, né? Como a devocional vai mencionar, né? Poderia ser ervas amargas e pão sem fermentos, que poderia também ser usado nesse período. Mas as pessoas, elas olham para a cruz, certo que a cruz nos remete dor, morte, mas foi na cruz que Jesus nos deu vitória. Ele se colocou em nosso lugar, voluntariamente. O inocente Jesus se sacrificou voluntariamente para apagar a culpa dos pecadores e lhes trazer paz com Deus. Por que Jesus veio? Jesus veio porque a humanidade estava afastada de Deus. Então Deus enviou o seu único filho, que ele tinha de mais precioso, para morrer naquela cruz por nós. E eu lhe faço uma pergunta nessa manhã. Se Deus não poupou o seu único filho em quem ele tem prazer, em quem ele ama, que é Jesus, imagine eu e você. Então, ele queria que de alguma forma eu e você tivéssemos acesso a ele. Então, ele enviou Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascual, na qual não tem mancha, na qual não houve pecado, para morrer no nosso lugar, para nos dar perdão, para nos dar redenção, para nos libertar da escravidão. O texto lido vai dizer que eles comeram naquele dia apressadamente, porque o Senhor ia passar ali, o anjo ia passar naquele lugar, lá no Egito, e ia ferir com uma praga os primogênitos. E eles iam morrer. E o sangue do animal, do cordeiro que ia ser imolado e sacrificado, ele ia poupar a casa dos israelitas, do povo de Israel que estavam com as portas marcadas com o sangue do cordeiro. Então, só ia escapar naquele dia as pessoas que estivessem dentro dessas casas. E assim foi feito. E assim foi feito. E quando Jesus vem, que morre em nosso lugar, depois disso acabou. Acabou o sacrifício em animal. Porque em Jesus foi consumado, em Jesus foi feito o sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Então, que nessa manhã você entenda que a cruz, nós olhando para a cruz, a gente vê tristeza, a gente vê dor, mas na cruz nós temos a redenção, nós podemos enxergar Jesus no seu momento de sofrimento, mas no momento na qual ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Oh, que dor ele sentiu, quanta luta ele viveu naquela cruz. Mas ele disse, Pai, está consumado. Eu vim, Senhor, eu vim, Pai, para completar a missão. Eu vim, Senhor, para morrer pela humanidade. Está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele expirou, e ali ele partiu, e ali ele partiu para a glória. Só que no terceiro dia, ele levantou. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Para quê? Para nos dar vida eterna. Para nós entender que quem está na pessoa dele também vai ressuscitar no último dia, para viver eternamente com ele. Então, que nessa manhã você entenda que o símbolo da cruz nos mostra ali o perdão, nos mostra a paz com Deus, o livre acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Então, que nessa manhã você entenda que esse é o símbolo da cruz, na qual nós nunca vamos deixar de anunciar. Amém? Então, eu quero orar pela sua vida nessa manhã.
por esse presente, né, que é Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, por esse presente. Obrigado por Jesus ter vindo. Obrigado pelo sim do teu filho amado Jesus naquela cruz, de falar está consumado. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida do canal, cada pessoa, Deus, que está inscrito e aquelas que vão ouvir essa devocional, que elas possam, Senhor, entender que são amadas, que o Senhor veio por elas e que elas possam dar um sim para ti, Jesus. Que elas possam, meu Deus, entender que a cruz nos livrou da escravidão. A cruz, Senhor, nos livrou da morte eterna, porque Jesus veio e pagou o sacrifício, o alto preço por nós. Gratidão, Deus, nessa manhã de sábado. Gratidão por tudo, Senhor. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa palavra rica de ensino, de exaltação ao teu nome, Deus. Deus vivo, verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive e reina para sempre. No teu nome eu oro e agradeço, Jesus, por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de semana abençoado. Eu estou aqui de domingo a domingo, tá? Então não saia da plataforma sem antes se inscrever e deixar o teu like para que a plataforma entregue a mais gente essa devocional abençoadora de muita relevância, na qual nos ensina que a cruz nos dá perdão e libertação dos nossos pecados. Jesus que morreu naquela cruz. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima devocional.